Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à quarta-feira que tem como título Amar os outros como amamos a nós mesmos. A lição nos leva então para o texto de Mateus 22, 37 a 40, que perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus repete aqui a mesma coisa de Lucas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Lembra que eu disse logo no início da lição dessa semana que isso são dois textos da Bíblia? Se você pega uma Bíblia que tem as referências, como eu estou usando aqui a Bíblia Shed, ele mostra o seguinte, ele te leva nesse verso aí que está no 37, Mateus 22, versículo 37, ele vai te levar para Deuteronômio 6:5, que é então a referência ali do xamã, amar a Deus sobre todas as coisas. E também nos leva para Lucas 10:25. Só que quando Jesus fala de amar ao próximo, que você vai ver no verso 39, ele te leva também à referência de que Jesus estava citando Levítico 19:18. A lição também estimula a lermos outros textos, como o de Gálatas, ao Paulo falar que o grande mandamento em Gálatas 5:14 é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele traz na referência Levítico 19:18. Então você percebe que Jesus estava citando a palavra. A ênfase de Jesus, a ênfase dos apóstolos, de Paulo, o apóstolo dos gentios, era que a gente o quê? Seguisse a palavra de Deus. Se nós observarmos com carinho, amor e com a presença do Espírito Santo o que a palavra de Deus diz, a gente então vai saber o caminho do que é certo e praticar. Ao olharmos, por exemplo, para 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21, eu acho forte esse texto porque João dá ênfase no amor. Mas ele diz, olha, como é que você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo que vê? A nossa prática um com os outros realmente demonstra o nosso amor a Deus. Não há como você viver com ódio no coração e dizer que ama ao Senhor. Não tem como o coração ser dividido e cumprir a vontade de Deus. Precisamos colocar esse amor em ação, demonstrar na nossa vida prática que estamos realmente buscando fazer a vontade do Senhor. Jesus, ensinando aquele homem, queria trabalhar em sua mente de que ele conhecia a lei, mas não praticava. Quantas vezes, queridos, estamos lendo, crescendo em conhecimento, mas a nossa prática não condiz com aquilo que sabemos. Quanto mais o conhecimento, maior a responsabilidade. Cada vez que estudamos e aprendemos, nos aprofundamos, temos uma responsabilidade maior de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Então, a Igreja Adventista há uma ênfase muito grande no ensino. Olha aqui a lição de Escola Sabatina. Aprendemos muito, mas para colocar em ação. Você vê que na lição de quinta-feira há um desafio prático. E é essa que é a intenção da igreja para com cada um de nós. Que a gente conheça a verdade, firme-se nela, mas que a gente a pratique. Saber e não fazer não adianta nada. Por isso que Paulo, até em Coríntios, ele usa ali em 1 Coríntios capítulo 13, a expressão de que se eu não amar, né, ainda que eu dê meu corpo para ser consumido, e ele vai falando, não adianta de nada, mas tem um momento que ele diz assim, ó, quem quer fazer muita coisa e não pratica é como o símbolo, né? O bronze que soa como um símbolo que retine. Em outras palavras, ele é como um sino, faz barulho, mas na verdade é oco. É forte essa expressão de Paulo porque tem muita gente assim. Ele fala, ele faz barulho, mas é oco por dentro. As suas práticas não condiz com o seu discurso. E por isso que precisamos realmente, queridos, demonstrar na prática. Não adianta eu dizer à pessoa que amo ela, Jesus quer salvá-la e despedi-la com fome. É o contrário, primeiro a gente alimenta, cuida das suas necessidades e depois que a gente a envia. No livro Ciência do Bom Viver, traz um texto importante para nós, onde deixa claro qual era o método de Jesus de evangelizar. Jesus ele se misturava com as pessoas, granjeava-lhe a confiança e depois dizia, segue-me. Jesus então estava com as pessoas com o intuito de salvá-la. E esse deve ser o meu e o seu objetivo. Precisamos se misturar com as pessoas para despertar nelas o desejo de conhecer realmente
ao Senhor Jesus. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse estudo da lição, pelo momento que estamos em Tua presença. Ajude-nos, Senhor, a colocar a fé em ação e fazer aquilo que Te agrada. No nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.